A história da Coreia do Norte começa quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Neste ano, os japoneses foram expulsos da Península Coreana pela guerrilha liderada por Kim Il-sung, e forças soviéticas e também estadunidenses ocupavam a área. Os soviéticos estabeleceram ao norte do paralelo 38 e os estadunidenses ao sul. A divisão da Coreia, desde a capitulação japonesa em 1945, estabeleceu os soldados soviéticos e americanos em partes diferentes divididos pelo 38º paralelo, ao final de 1948. Ao sul, os Estados Unidos colocaram em prática uma administração militar direta, recheada de ajuda econômica a fundo perdido, e uma organização de eleições duvidosas em 10 de maio de 1948, que conduziu à proclamação da República da Coreia em 15 de agosto de 1948, que na prática era uma ditadura capitalista. Depois de uma conferência em Pyongyang, reuniu as organizações da Coreia do Norte e do Sul, as eleições legislativas organizadas clandestinamente no Sul. A Assembleia Popular proclama a República Popular Democrática da Coreia a Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. É difícil saber com clareza quem são os descendentes de Kim Jong-il. Além do país ser extremamente fechado, segredos da dinastia raramente vazam na controlada imprensa. Ao longo dos anos, porém, algumas figuras adquiriram um status de poder e foram levadas ao público, enquanto outras foram reveladas por fugitivos, como o meio-irmão do tirano Kim Jong-un. O Kim Jong-nam foi assassinado em fevereiro de 2017. Conhecido como o Grande Líder ou o Presidente Eterno, Kim Il-sung foi o fundador do regime ditatorial da Coreia do Norte e comandou o país desde 1948, época em que foi dividido entre o Sul, alinhado com os Estados Unidos, e os Norte soviéticos, até sua morte em 1994. O ditador nasceu em uma ocupação japonesa em Mangyobong, no território norte-coreano, sob o nome de Kim Jong-sul. Também parte da guerrilha anti-japonesa, Kim Jong-suk é divulgada como uma perfeita esposa comunista pelo regime norte-coreano, teria conhecido e casado com Kim Jong-sung na União Soviética. A história oficial conta que tinha extraordinárias habilidades de guerra, mas que também dedicava sua vida a cuidar do marido ditador. A não oficial diz que sofria com depressão e com a infidelidade do marido. Sucessor do pai na dinastia, Kim Jong-il foi a figura mais venerada e falsificada pelos propagandistas do regime, entre 1994 e sua morte. Apesar de registros soviéticos mostrarem que nasceu em um vilarejo da Sibéria, sua biografia oficial relata o nascimento mágico no sagrado Monte Paektu, com direito a arco-íris, uma nova estrela do céu e mudanças repetidas nas estações. Kim Jong-il era obsessivo por cinema, tinha uma coleção de mais de 20 mil fitas e a fixação chegou a tal ponto que mandou sequestrar Jin Sang-ok, que era o diretor sul-coreano, e também a sua esposa, a atriz Choi Eun-hee, para fomentar a indústria do entretenimento da Coreia do Norte. Eles fizeram 7 filmes até escaparem do país, 8 anos depois. Nascida no Japão, mas com ancestrais coreanos, Ko Young-hee era a esposa oficial de Kim Jong-il e mãe do atual ditador Kim Jong-un. Sua história está entre as mais escondidas pelo regime. Por causa da herança japonesa, essa característica a colocaria na escória da sociedade comunista. Apesar de suas origens serem de conhecimento geral, elas não podem ser discutidas entre os cidadãos. O título oficial usado pelos propagandistas para se referir Ko, que basicamente em coreano quer dizer que
a respeitada mãe que é sujeito mais fiel e leal ao querido líder, companheiro, comandante supremo, que é resumido eventualmente para a mãe de Pyongyang, tá? Mas também tem aquele outro significado mais detalhado. Ela faleceu em decorrência de um câncer em 2004, aos 51 anos, após tentar tratamento em Paris. É a irmã caçula de Kim Jong-il, única filha mulher de Kim Il-sung e Kim Jong-suk. O casal ainda teve outro filho do meio, que morreu afogado na infância. Confidente do irmão, foi figura presidente do regime e a única a ter contato direto com a liderança. Ela também auxiliou o sobrinho quando assumiu o comando na nação em 2011 e foi descrita como a segunda figura mais poderosa do país. Kim Jong-un é o líder da Coreia do Norte desde dezembro de 2011. É o terceiro e mais jovem filho de Kim Jong-il, com sua esposa Ko Young-hee. Kim Jong-un é o general de 4 estrelas do exército do povo coreano. Na juventude, Kim fundou grupos de oposição ao imperialismo do Japão e se juntou ao Partido Comunista da China, registros estatais a ponto que, quando lutava na guerrilha anti-japonesa, mudou seu nome para Kim Il-sung. Após anos no comando de batalhas em favor do regime soviético, Kim foi indicado pelo ditador Joseph Stalin para mandar no novo país que surgia como separação das Coreias. O culto à personalidade do ditador ainda é amplamente divulgado na imprensa e nas escolas, que contam com o Instituto de Pesquisa Kim Il-sung e há mais de 500 estátuas suas pelo país. A Coreia do Norte pode parecer um terreno árido para os negócios, e o maior obstáculo para os avanços do país são as restrições ao acesso global à internet. Isso porque o provedor poderia causar um influxo de informações que ameaçam o regime, disse o desertor que pediu para ser identificado por seu codinome Lee Kang-soo. E ele disse: com avanços ou não, o fato dos norte-coreanos gozarem de pouca liberdade não vai mudar facilmente, afirma Lee Kang-soo. Mas depois de anos banindo telefones celulares, a Coreia do Norte começou a permitir seu amplo uso só em 2017. Havia cerca de 4 milhões de usuários de telefones celulares e smartphones no país. Com todos esses avanços, os coreanos estão ansiosos para serem como seus colegas do Sul, disse o norte-coreano que trabalhou durante anos no setor de tecnologia do país antes de desertar recentemente. Se o país abrir, veremos todo tipo de geeks tentando ganhar dinheiro, disse o desertor Lee. Mas apesar da realidade do país, alguns empreendedores entusiastas desafiaram a falta de tecnologia e apoio para iniciar seus próprios empreendimentos. Mesmo antes da cúpula histórica levantar uma perspectiva de maiores oportunidades econômicas. Mesmo que isso não esteja de acordo com as práticas do país, a Coreia do Norte permitiu que milhares de cidadãos estudassem empreendedorismo, uma espécie de loja que vende de tudo um pouco, que até lembra a Amazon. Tem uma outra loja que se chama Okrio, um serviço de compras de móveis. Também há um aplicativo de navegação Kindongmu 1.0, que é uma espécie de Waze coreano. Mas não foi fácil propagar todas as ideias. Para conseguir vender seus aplicativos, os fundadores precisam superar alguns obstáculos, como o fato de que os clientes precisam ir até uma loja física para fazer o download de seus aplicativos. Ou seja, é uma espécie de App Store física para autocratas. Um dos últimos projetos tecnológicos é um novo serviço de Wi-Fi chamado Mirai, que permite aparelhos móveis acessarem a rede de internet estatal na capital, Pyongyang. O serviço foi exibido no canal estatal Korean Central Television no dia 8 de novembro. Outro aparelho exibido na ocasião foi um sistema de casa inteligente que, por meio de voz, opera aparelhos eletrônicos como ventiladores, ar-condicionado, televisores e luminárias. A Coreia do Norte é uma nação pobre, com acesso limitado à internet e considerado o país mais fechado do mundo. Ninguém, com exceção da China, sabe o que ocorre por lá.
Em março de 2013, a Coreia do Norte afirmou que o país trabalhava no desenvolvimento de novas armas e aparatos militares, como o da foto acima. Rapidamente, Kim Jong-un virou motivo para piadas. A unidade 1501 do exército parece trabalhar com tecnologias ultrapassadas. Dificilmente esta caixa de metal consegue fazer algo incrível e que possa superar a tecnologia de países ocidentais. A antena lembra uma antiga antena de televisão UHF, enquanto que o mouse é um modelo da Logitech dos anos 90. Nesta foto de arquivo, Kim Jong-un parece feliz ao ver o treinamento de um cadete da aeronáutica na frente de um computador. Mas não se engane, a tela é de tubo e o soldado parece jogar alguma versão para PC do Microsoft Flight Simulator. A Força Aérea da Coreia do Norte é composta por 110 mil homens e cerca de 1.700 aeronaves. No entanto, o país não tem dinheiro suficiente para bancar combustíveis para todos os aviões e precisa arrumar alguma maneira de treinar seus pilotos. Quem vê Kim Jong-un testar o periscópio deste submarino pode até imaginar que a marinha norte-coreana é poderosa, mas não se engane, o submarino desta foto está obsoleto desde 1961. Da classe Romeo, foi produzida pela União Soviética por apenas 48 meses a partir de 1957. É facilmente detectada por inimigos, seu motor a diesel é barulhento demais e não tem capacidade de afundar nenhuma embarcação inimiga. Atualmente, russos e chineses utilizam esse modelo apenas para treinamento. Vários conflitos que estavam acontecendo no mundo era totalmente relacionado de alguma maneira com a Coreia do Norte e o Kim Jong-il, que é o filho de Kim Il-sung, como falsificações de notas de dólar e o atentado a 11 de setembro. Na Coreia do Norte não se discute os estilos de corte de cabelo em salões de beleza ou em revistas de moda, nem há publicações de gênero no país, onde circulam só um jornal diário e a revista mensal, editados por um órgão estatal. Tudo, inclusive a personalidade, é questão de Estado. É o regime que decide como devem se apresentar os cidadãos. Assim como os homens, as mulheres podem escolher entre 14 estilos oficiais de corte de cabelo. As casadas são instruídas a mantê-los mais curtos, as solteiras podem optar por um comprimento mediano, até um pouco ondulado. No caso dos homens, a rigidez é maior. O regime recomenda que corte o cabelo a cada 15 dias e eles são proibidos de deixar que tenham mais de 5 centímetros de comprimento. Os mais velhos podem ter madeixas de até 7 centímetros. Assim como as normas criadas para os cabelos, há um código de vestimenta conservador tanto para homens como para as mulheres. Todos devem usar roupas recatadas, mostrar o umbigo em público, jamais, bem como usar calça jeans, por se tratar de um símbolo imperialismo americano. Atualmente, a Coreia do Norte exibe seus mísseis nucleares para todo o mundo e dá a entender que estão sob bastante pressão economicamente. Nem mesmo a China, sua aliada, não gosta das atitudes do Kim Jong-un e até pôs um certo limite no ditador com seus lançamentos. Existe bastante conteúdo a respeito cultural e sobre outras coisas que eu fico bastante chocado em saber, e não é difícil procurar a respeito em blogs e sites sobre o que acontece pelo resto do mundo, mas trabalhos como o meu facilitam a transmissão de informações e quem sabe o seu entendimento. Então pessoal, se vemos no próximo vídeo, que estou bastante ansioso em começar a produzir, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, e até o próximo vídeo. Baseado em liberdade de expressão e liberdade
de pensamento e as pessoas vestem o que querem, usam o que querem. E elas podem falar o que quiserem de seus líderes, sabe? Acredito que você não acha isso uma coisa boa. Ah, Quero é a sua dizer, liberdade, é de vocês, podem fazer o que quiserem. E nós temos o próprio estilo, e vocês têm o estilo de vocês. As pessoas de lá elas podem fazer o que quiserem. E isso é... e as pessoas daqui podem nós fazer o podemos... que querem também? Sim. Eu acho que tem uma diferença entre o seu país e o meu, é que nós podemos falar muito mal dos nossos líderes. E aqui eu acho que vocês têm um jeito diferente de ver as coisas. Porque os nossos líderes são muito bons. E os líderes não são indivíduos. Eles são... Eles representam o povo, eles representam a gente, as massas. Então, não podemos criticar a nós mesmos. Podemos? Criticar nossos líderes é ofender, é como ofender e criticar a nós mesmos também. O que você acha? Eu acho que meus líderes às vezes são bons e às vezes são ruins. E acho que às vezes tomam decisões ruins e às vezes tomam decisões certas. E você sabe, assim que eles são. Seus líderes, se me permite com todo respeito, são diferentes. E eu respeito muito o respeito que vocês têm respeita pelos nossos seus sentimentos. líderes. Com certeza. Nossos sentimentos são... Eu não quero mudar o que vocês sentem. Mas é bom falar sobre isso, na verdade. Eu não quero mudar o que vocês sentem. Você sabe como você se sente e você é uma pessoa inteligente. E é por isso que somos tão diferentes de vocês. Se você acha... Tá, mas você e eu não somos tão diferentes porque podemos conversar sobre as coisas e termos uma percepção parecida das coisas. Mas isso também é bom. Então, respeito muito o respeito que tem por eles e a maneira como se sente a respeito deles. Tá bem? Tá, de verdade. tudo bem. Eu sei que essas conversas não são fáceis para So-Yan, mas o que isso me mostra é como todo norte-coreano liga sua identidade à dos grandes líderes.